Não, tudo que acontece no universo é conectado, é tudo conectado entre si. Você precisa dessas determinações, que é o que a gente chama de sorte. Que é o que a gente chama de sorte. Que é quando Maquiavel diz, olha, um grande político, ele tem que ter virtude política, capacidade para ser um bom político, e tem que ter sorte. O que é sorte? O que é fortuna em Maquiavel? Na minha cosmovisão, aquilo que a gente não consegue prever. É uma questão epistêmica, não é uma questão material, não é uma questão ontológica. É uma questão epistêmica. Olha, eu tenho que ficar fazendo a coisa certa e esperar a oportunidade. Mas quando a oportunidade vai vir? Não sei. Quando a oportunidade vai vir, é porque está determinado? Não está determinado? Não é porque eu não sei. É porque eu, como ser humano, eu não sei tudo. Eu sei aquelas coisas que eu absorvi, eu não sou Deus. Então, o que a gente chama de sorte, o que a gente chama de acaso, o que a gente chama de fortuna, no sentido latino, né, que significa esse, esse lapso, é simplesmente porque a gente não sabe tudo. E aí eu digo, aí veja, percebe que quanto mais eu sei, menos sorte eu preciso? Nota isso? Você percebe isso? Você percebe isso? Quanto mais eu estou preparado para o combate, menos eu vou precisar de um socão perdido assim na loucura. Você percebe que quanto mais você preparou para a prova, mais você estudou, menos você depende de ter acertado aquela que você chutou. Você nota. Então você começa a perceber que quanto mais eu vou aumentando a preparação, quanto mais eu vou aumentando o conhecimento, quanto mais eu vou aumentando as determinações que eu conheço para obter a vitória, o que do outro lado está sumindo? O acaso. Ou seja, o acaso vem do desconhecimento. Vem daquele negócio que você não sabe. O acaso é isso, porra. O acaso está no mundo da epistemologia, não no mundo da ontologia. Entenderam? Neste sentido, ora, tá tudo determinado, para mim, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá tudo determinado. Só que a gente não sabe as coisas. Só quanto mais coisa você souber, quanto mais coisa você estudar, quanto mais coisa, né, se você quer ser jogador de futebol, quanto mais você treinar, quanto mais menos espaço para sorte vai tendo. Você percebe isso? Quanto mais bem relacionado você for para você alcançar posições de destaque na sociedade. Ou seja, quanto mais preparação que você tem, quanto mais determinação você tem, mais livre você é, na verdade, para alcançar a finalidade que você se dispõe. Na nossa sociedade capitalista, quanto mais dinheiro você tiver, você percebe isso? Então, quando vai aumentando as determinações, quando você vai conhecendo melhor as necessidades e se apoderando delas, quanto mais você vai fazendo isso, menos vai tendo espaço para a sorte. E isso que, na verdade, é você ter o domínio, a decisão, a capacidade decisiva, vem daí. Eu quero fazer, eu quero tocar essa música, só se você aprender, e etc, 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 etc. Além de trabalho, veja, isso seria assim, né? Seria assim meritório, digamos assim, né? Eu vou me esforçar para saber mais, para fazer mais, para não sei o quê, porque aí com certeza a gente vai chegando. Quanto mais assim, quanto mais conhecimento você tem. Conhecimento tem influência nisso. Pequeno, é uma influência pequena, mas você consegue ver a diferença comparativa quando a gente faz essas comparações. Mas agora olha só, vou dar uma virada para o outro lado. Na nossa sociedade, a gente compra as habilidades dos outros. Certo? Nós nos apropriamos das atividades dos outros.
por causa de como são nossas relações sociais. Então você tendo dinheiro pra caralho, você não precisa saber consertar o teu computador. Você paga alguém que conserta. Você tendo dinheiro pra caralho, você não precisa nem aprender a dirigir. Tem alguém que dirige para você. Você tendo dinheiro pra caralho, por quê? Porque somos seres sociais. Porque somos seres sociais. Então, quais são os dois princípios básicos do que eu estou chamando de existencialismo positivo? Dois princípios básicos. Os dois princípios básicos. O primeiro, a gente tem que perceber que liberdade para executar inclinações introjetadas, liberdade para executar, depende do aumento do conhecimento das necessidades. Engels e Lenin citando Engels, Engels citando Hegel, Engels, no capítulo 11, eu ia ler o texto, não vou ler porra nenhuma, né? Porque não tem mais tempo, não. Mas é o capítulo 11 do... capítulo 11... Caralho, cadê o negócio? Onde eu abri esse negócio? Capítulo 11 do Anti-Düring, na parte 1, Filosofia, Moral e Direito, capítulo 11, Liberdade e Necessidade, tá bom? Vou jogar aqui no chat, se você quiser ler sobre esse assunto, certo? Se você quiser ler sobre esta citação. Muito antes de Hegel, quem já advogava uma coisa muito parecida com isso? Spinoza, tá bom? Spinoza já advogava alguma coisa parecida com isso. Que a liberdade não está em oposição com necessidade. Muito antes o contrário, certo? Quanto mais domínio das necessidades você tem, mais garantia você tem de executar essas inclinações internas, tá bom? Quanto mais domínio das necessidades, mais capacidade de executar inclinações internas. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, qual é o princípio ético fundamental desse existencialismo ao qual eu me referia? Olha, não vem com esse papo de que não dá para saber coisa, porque quanto mais você disser que não tem como saber coisa, não tem como descobrir as coisas, não tem verdade, não tem realidade objetiva, quanto mais você achar isso, menos capacidade de execução das suas inclinações você vai ter, certo? Então, veja, você quer ser fortinho? Então tem que malhar. Tem que malhar, tem que fazer um exercício, tem que correr no final de semana, tem que fazer alguma coisa, certo? Então, é determinado. Então, se que você quer ficar fortinho, tem jeitos de fazer, plurais jeitos. Quanto mais você souber e seu objetivo é ficar fortinho, quanto mais você souber qual é o jeito, aí veja, mas eu odeio academia, por exemplo. Detesto academia. Eu não, eu gosto de academia, acho legal. Mas tem gente que detesta academia, mas não é só a academia que faz você ficar fortinho. Então, se seu objetivo é ficar fortinho e você tem em si essa determinação de detestar a academia, então caça outra forma, porque tem outras. Ou seja, quanto maior domínio você tem das determinações, você conhece melhor as necessidades, o que está no seu espírito, fora de ti, etc. Quanto melhor você fazer, melhor você vai ter capacidade de execução. Isso é uma primeira coisa. Só que a segunda coisa do meu existencialismo positivo é: só faz sentido falar em ética, só faz sentido em falar em comunicação, só faz sentido a gente estar aqui na internet tentando colocar coisa na cabeça de vocês, alterarem a tua atuação e etc, etc, só faz sentido porque somos seres sociais. Somos seres sociais. Só tem existencialismo, só tem utilitarismo, só tem a porra que tiver que ter dentro da sociedade humana porque somos seres sociais. Porque senão não tinha. Certo? Então, veja, como somos seres sociais, a segunda coisa que tem a ver com a posição de Hegel sobre liberdade é que a liberdade, o conceito mesmo de liberdade, só faz sentido frente ao outro. Porque se a gente não tivesse uma outra pessoa em relação à qual a gente opusesse isso, a gente só seria. Entende o que eu quero dizer? Vou tentar explicar de uma maneira mais clara. Se eu fosse uma porra de um castor ou de um leão, o pior é que, mesmo em outros seres sociais, isso também existe. Mas ele não comunica, né? O leão não comunica tanto quanto a gente comunica. Mas vamos lá, se eu for um leão, um castor, ou seja lá que porra, qualquer bicho, a gente só é. A gente sente fome, a gente vai lá e come. A gente, né, a gente só tem o conceito de liberdade para opor contra outras pessoas. Tipo, olha, você não pode fazer isso, que isso viola a minha liberdade.
Quer ver um exemplo como é que isso fica claro? Quando apareceu vai para o meio do mato, na floresta amazônica, e quando apareceu uma onça pintada, coloca a mão na cara dela e fala assim: ó, você não tem o direito de me comer. Eu tenho a liberdade para continuar vivo. Você não pode me matar. E depois você me conta o que aconteceu. Tá certo? Então, veja, só faz sentido o conceito de liberdade na nossa consciência, tal qual ele é, oponível a outra pessoa. Ele só faz, ou seja, há uma liberdade é ligada a um dever, que é né, quando eu digo assim, eu sou livre para isso, o que eu estou querendo dizer é, você não pode me impedir, entendeu? Só faz sentido, a gente só cria essa noção de liberdade para opor a outras pessoas, para proibir as outras pessoas. Você diz, eu sou livre porque você não pode me matar. Eu sou livre para ficar vivo porque você não pode me matar. Eu sou livre. Agora, se você tentar fazer isso com a onça pintada, você não pode me matar, pare imediatamente, né? Então, a liberdade só faz sentido com o conceito de outro. Isso é hegeliano, tá? O conceito de outro. Só faz sentido oponível. Oponível, certo? O canal me perguntou, veja, esse é realmente o tema mais difícil. Pedro, o determinismo não está ligado a não escolher, mas em saber que suas escolhas estão vinculadas a questões materiais anteriores. Exatamente. Aquilo que a gente chama de escolha foi absolutamente determinado por questões materiais anteriores. Seja por causa da estrutura que eu tenho, a estrutura que eu tenho é determinada pelo quê? Pelos genes que foram transferidos do meu pai pela minha mãe, né? Então, assim, eu tenho nariz para sentir cheiro, para achar cheiroso, que comida gostosa. Por quê? Determinado materialmente. Né? Então, a inclinação de achar gostoso, por exemplo, o chocolate, determinado materialmente.